Oi, doutor Dilson! Olá, tudo bom? Tudo bom? Boa noite! Boa noite. Tá conseguindo me escutar direitinho? Super bem. E aí, Tá certo. tudo certo? Tudo bem, né? Estamos aí de quarentena, trabalhando todo dia. Eu acho que eu ainda até tô com a marca aqui da máscara, ó, usando a máscara o dia inteiro. E Bem pesado. muita aula online. Eu estava aqui agora assistindo uma aula justamente sobre esse tema aqui que a gente vai falar. Porque todo dia Sério? tem live, né? Toda noite tem webinário, alguma coisa aí sobre a cirurgia plástica. O pessoal está bem ativo. Está mais ativo na quarentena do que fora dela. Pois é, Legal. doutor Dilson. E aí, eu vou falar como é que eu conheci você, né? Eu me lembro de você desde o HUB, quando você... Sim. Eu não sei se você era interno ou fazia residente, Era fazia... residente. Eu era residente de Era cirurgia geral, residente. né? É. Menino, né, doutor Dilson? Era um menino, a gente não sabia. Então, e eu Até trabalhava de hoje, né? nutricionista lá, e eu me lembro de você de lá. E aí, depois, muito mais pra frente, que a gente foi se encontrar, a Rafaela, que é psicóloga, esposa do doutor Dilson, a gente se encontrou, assim, sabe aquelas almas que se encontram? E a gente se deu muito bem, ela é muito querida, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar também, atendendo lá no ICP, que é uma clínica maravilhosa, que tem um ar assim muito gostoso, além de ser linda mesmo, do ponto de vista arquitetônico. E a gente tem um clima muito bom de trabalho lá, né, Adilson? Acho que Que bom, isso é Maria. muito E importante. Eu você fico foi, muito... assim, uma aquisição fantástica lá para nossa clínica, para o nosso grupo. Com certeza isso agrega demais para a gente, viu? Eu só tenho a agradecer aí a sua presença lá toda semana. Eu que te agradeço, viu, Adilson, pela oportunidade. Gosto muito de atender lá. E eu queria que você se apresentasse um pouco, então, falasse um pouco da sua trajetória e tudo mais, que você puder falar para a gente. Tá certo, gente. Boa noite, primeiramente. Queria agradecer a doutora Mariana e o convite da gente estar fazendo essa live. Meu nome é Adilson Farrapeira, para quem não me conhece, eu sou cirurgião plástico, eu formei em medicina em 2003 lá no Rio de Janeiro, vim fazer residência de cirurgia geral aqui em Brasília, na UNB, que foi onde a gente se conheceu. Isso foi em 2004. Acho que Isso, não é nem pode ficar falando muito essas datas, né? isso mesmo. Mas foi em 2004, 2005 e 2006 eu voltei para o Rio de Janeiro, fiz residência de cirurgia plástica lá, no serviço do professor Pitangui. E desde 2009 voltei aqui para Brasília e comecei a atuar como cirurgião plástico na cidade, né? Uhum. E é E isso. então, Hoje eu sou membro titular da Sociedade de Cirurgia Plástica, sou membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, sou regente do serviço de cirurgia plástica do HFA e coordenador lá do serviço de cirurgia plástica do Hospital Regional de Sobradinho. apenas. Só Então, tudo trabalha isso, né? muito, trabalha pra caramba, e eu acho que você teve um grande professor, a gente não pode deixar de falar do seu pai, né, que também era cirurgião plástico, Sim, né, Adilson? Então, aí foi com um... certeza. Você cresceu nesse meio, nasceu nesse Isso. meio, então já nasceu com dom já para Eu isso. posso dizer que eu acompanho algumas cirurgiazinhas desde os meus 7 anos de idade ali. Eu pedi para entrar no centro cirúrgico Meu e de vez Deus! em quando ele deixava. Pensa que fantástico! E foi É super fantástico. aluno do Pitangui também, que é um super especialista nessa parte de face também, que é uma parte Sim, muito específica, né, Dilson? Apesar de você fazer de tudo, né, na área de cirurgia plástica, mas eu acho que é um detalhezinho da cirurgia plástica importante, e quando as pessoas vão procurar uma pessoa para fazer cirurgia na face, elas procuram um especialista, uma pessoa que é boa nessa área. E existe aí, você tem é. muita aptidão também. E eu sou O paciente do professor Adilson Pitangui, também. eu acho que o professor Pitangui foi a personalidade assim, que mais operou face até hoje no mundo inteiro, né? E ele faleceu aí tem uns 3, 4 anos, acho que tem 4 anos já, né? Foi nas Sim, Olimpíadas, né, que tiveram aqui no Brasil. E ele até hoje, ele é ovacionado aí no mundo inteiro, é referência. uma referência mundial mesmo nessa área de cirurgia plástica da face, principalmente. Nossa, muito legal. E eu sou paciente do Dr. Adilson, viu, gente? Estou precisando até voltar lá. Mas, assim, Vamos lá. super, super satisfeita com o serviço dele. E não é porque eu trabalho com ele, não. Na verdade, é muita, muita competência mesmo. Mas, então, hoje Obrigado. a gente se propôs a falar sobre parte de rejuvenescimento facial, que já tem muita coisa, né, Adilson? A gente Isso, começou até muita a fazer coisa.
um resuminho e falamos, eita, vamos ver se vai dar tempo da gente falar sobre tudo. Se vocês É, quiserem que estão acompanhando a gente fazer perguntas, a gente vai tentar também, mas a gente já tem algumas perguntas que mandaram ao longo da semana para a gente, né? Mas a gente vai tentar seguir um roteirinho e vocês vão mandando perguntas aí que a gente vai tentar responder todo mundo, tá certo? isso aí. Então, doutor Eu Adilson. queria começar, Mari, então, mostrando umas figuras aqui, explicando basicamente como é que é o processo de envelhecimento, né? Ótimo. Então, porque é muito Tá importante ótimo. as pessoas entenderem o que acontece nesse processo de envelhecimento. Tá dando para ver aí as figuras Tá direitinho? perfeito. Tá perfeito. Tá Ok, bem bom. então, vamos lá. Então, essa aqui é uma figura que exemplifica esse processo de envelhecimento, né? Um processo que começa aí por volta dos 30 anos de idade, né? Que a gente começa a perder colágeno na pele, e a gente vai ver que não é só a pele que muda, a gente tem alterações em todas as três camadas todas as camadas da nossa face, e, e esse processo não para mais, né? Ele só vai cada vez aumentando, né? Uhum. Bom, então aqui uma paciente aí por volta dos seus 30 anos, ela geralmente começa com as queixas, principalmente dessas ruguinhas aqui, né? Dessas ruguinhas, alguns pezinhos de galinha, essas ruguinhas aqui que a gente chama de rugas glabelares. Algumas pacientes nessa faixa etária dos 30 anos também começa a ter um leve problema Eu aqui vou nesse mostrando para suco. vocês aqui, gente. Não precisa... Bom, passando um pouco dessa fase, as pacientes aí por volta dos seus 40, 50 anos, elas já começam a ter uma marcação maior dessas rugas, né? Começa a ter o aparecimento aqui desse suquinho, a gente chama de suco nasojugal, que são as olheiras, um pronunciamento maior aqui do suco nasogeniano, que é o bigodinho chinês. Começa a aparecer um pouquinho aqui também do que a gente chama de marionete, né? Que é esse suco mentoniano. E aqui as pacientes por volta de 60 a 70 anos de idade, a gente já vê um processo de envelhecimento aí um processo mais agressivo, né, mais avançado, já Uhum. com flacidez dessa região aqui, uma flacidez mais acentuada dessa região, um suco muito mais marcado, aqui os códigos de barra, que a gente chama, né? Então seria um caso que a gente pensaria mais em fazer todos os procedimentos e também na cirurgia. Né? Mostrando então aqui o que eu falei, que o envelhecimento, as pacientes elas falam da pele, não, minha flacidez de pele, mas esse envelhecimento ele começa lá embaixo, né? Ele começa no osso, com desgaste ósseo. Então, a gente vê que o paciente mais jovem ele tem esse rebordo ósseo convexo, e aqui no paciente mais idoso ele é uma coisa mais côncava. Por quê? Ao longo dos anos, esse rebordo ósseo vai sendo desgastado pela ação muscular e pelo tempo, e ele vai perdendo essa convexidade, vai perdendo essa sustentação que ele dá ao restante do rosto. E o paciente muitas vezes chega lá falando que a pele está derretendo, né? Ele sente a face derretendo. Isso porque ele Eita. perdeu essa sustentação óssea aqui. Então, Uhum. a gordura que está aqui, a pele que está aqui, vai cair. Outra coisa que acontece... Só passar um minutinho. Vamos passar para lá, para o outro lado também. Uma outra coisa que acontece aqui é esse ângulo da mandíbula, né, a mandíbula que é bem marcada no paciente jovem, ela começa a ser desgastada também, perdendo a definição da mandíbula. Então, começa a ter essa flacidezinha aqui no terço inferior da face, ok? Entendi. Bom, a gordurinha também vai ter absorção dessa gordura e queda dessa gordura, né? A gente vai ter um descenso de toda essa região. E, finalmente, a nossa pele, que é o que as pacientes mais sentem, né? O que a gente, na verdade, vê as alterações, que são alterações de perda de colágeno, perda de elasticidade, e quando a paciente está mais velha, ela perde ali ela sente a pele muito mais atrofiada e envelhecida. Então, o que acontece aqui na pele é o seguinte, a gente tem uma diminuição a gente tem um afinamento dessa camada da pele, né, da derme e da epiderme, e principalmente essa camadinha aqui, ó, que é o colágeno, tá? Então, aqui a gente vê no paciente jovem as fibras de colágeno muito bem organizadas e muita fibra de colágeno. Aqui no paciente mais velho, a gente vê essa camada de colágeno sendo degradada e desorganizada. Então, isso aqui é como se fosse um colchão aqui, né, que dá sustentabilidade para essa pele.
Quando a gente perde essa sustentação do colágeno, a pele começa a criar esses vínculos que são as ruguinhas que a gente consegue observar. Sim. Nossa! E o envelhecimento, então, Mari, ele pode ser atenuado ou acelerado por diversos fatores, principalmente relacionados aos hábitos de vida dos pacientes, como, por exemplo, o tabagismo, a dieta, Álcool. né, as doenças sistêmicas que esses pacientes possam vir a ter, diabetes, doenças autoimunes, etc., que alteram a pele. A exposição solar, que é muito importante, né, você se prevenir dessa exposição solar muito acentuada, os cuidados diários que esse paciente vai ter com essa pele, uso de protetor solar, uso de cremes que vão melhorar aí a qualidade da pele e, por último, mas não menos importante, a genética de cada um. Aqui, para exemplificar a questão da exposição solar, esse aqui é um caso de um caminhoneiro que por 28 anos ele tomou sol só do lado esquerdo do rosto por causa aqui da janela, né, do caminhão. Então a gente pode observar a nítida diferença de um lado para o outro que foi causada aqui pela exposição solar, né, pelo fotoenvelhecimento que a gente chama, que é a degradação aqui da pele por conta dessa exposição solar acentuada. Alguns problemas de dieta também, principalmente dietas com baixa ingestão de proteína, né? Elas podem piorar também a qualidade da pele. Isso aí, Mário, você pode até falar melhor do que eu, essas questões de Dietéticas. dietas, A questão também da do álcool, né, doutor Adilson? A gente hoje já tem alguns estudos mostrando a relação do consumo exagerado de álcool com também alteração na pele, na integridade do colágeno, inclusive da pele. E também formação de radicais livres por conta de excesso de atividade física. Então, a gente tem aqueles atletas de ponta, de endurance, atletas maratonistas, triatletas, que a gente vê que tem aquela pele envelhecida. E isso é por causa do excesso de radicais livres que são formados. E o organismo não tem tempo de restaurar aquilo, de ter medidas antioxidantes que sejam suficientes para fazer com que aquela pele não se enrugue, não se envelheça precocemente. Então, tem algumas condições dietéticas que a gente sabe que são pessoas que passam por restrições dietéticas muito graves, muito sérias, também podem ter falta de proteína na sua dieta. E a gente sabe que o colágeno, ele é formado de proteína, ele é proteína, né? Então, a gente é muito taxativo com os pacientes nessa questão de não, às vezes, gastar uma grana com um monte de suplemento que ele viu e que, quando a gente, na verdade, chega aos 40, e eu já digo isso com propriedade, a gente começa a desesperar, porque a gente vê que esse processo é muito rápido. Começa a acontecer de uma forma... É sério, de um ano para o outro, você vê foto e fala, meu Deus... Então, eu estava até lendo num artigo muito bacana, quem quiser depois eu mando, que fala sobre colágeno oral, suplementação de colágeno. E o artigo começa falando, que eu achei um dado que é isso que a gente vê, né? Que depois dos 40, 1% de colágeno a gente perde por ano, cerca de 1% do colágeno da pele. E depois dos 80, a gente está com cerca de 75% a menos de colágeno na pele. Então, assim, por isso que as mulheres, em geral, começam a procurar ajuda e começam a ver mesmo esse derramamento do rosto, né? A partir dos 40 anos, e que é exatamente quando acontece. Fora os fatores hormonais, né? Então, a gente tem o início de climatério, início das alterações hormonais, que podem contribuir também para essa produção, às vezes, não tão boa de colágeno. Exatamente, né? Então, vamos voltando aqui. A gente agora que conheceu mais ou menos o processo de envelhecimento, como é que ele se dá e tudo mais, eu como sou cirurgião plástico, muitos pacientes, eles me procuram querendo uma cirurgia que vai resolver todos os problemas, né? Mas a gente já percebe aí que não vai ter uma solução mágica, que a gente vai conseguir resolver 100% de todos esses aspectos do envelhecimento. Então, o paciente sempre vai precisar... Obviamente, né, se o paciente está com esse processo de envelhecimento mais adiantado, vai precisar de uma cirurgia, mas ele vai precisar de também outros tipos de tratamentos que a gente chama de tratamentos ancilares, né? E cada tratamento, desde a gente pensa aqui na pele, não está dando para ver aqui, está um pouquinho muito iluminado, mas a pele ali, tá? Então, a pele,
a gente consegue... Aqui. A gente vai tratar o quê? Com estilo de vida, com tratamentos domiciliares, que é uso de protetor solar, uso de cremes diários, né? Os peelings, microagulhamentos e etc, tá? A musculatura, a gente já vai tratar já com toxina botulínica, às vezes um ultrassom microfocado e a cirurgia. A gordurinha, né, o tecido celular subcutâneo, a gente já pode tratar já com preenchimentos, enxerto de gorduras, os bioestimuladores. Para quem não sabe o que são bioestimuladores, são justamente esses estimuladores da produção de colágeno, né, são injetáveis que a gente coloca por debaixo ali da pele e essa substância vai estimular o organismo a produzir colágeno, tá? E, finalmente, a parte óssea, a gente pode tratar tanto com os bioestimuladores quanto com preenchimentos também, ok? Isso. Bom, então Então, uma assim, paciente... quando o paciente chega no seu consultório, é legal você mostrar que existem procedimentos para cada tipo de situação, porque às vezes o paciente já vem querendo uma coisa, né? Doutor, eu vim para botar botox, eu vim para... E às vezes é importante todo mundo que está assistindo, e até eu acabei de aprender, que vai ter um diagnóstico, você vai fazer uma anamnese, você vai fazer uma avaliação, vai ver se eu, Mariana, sei o que está acontecendo, o que está como é que eu digo? Não está me agradando. Mas eu não sei se o que eu perdi foi tecido gorduroso, se foi músculo, se foi osso. Então, é importante que o profissional Exatamente. que você vá, gente, faça essa boa avaliação, e por isso que é importante que seja um profissional capacitado, né? Porque hoje essa parte de estética a gente se preocupa muito né, com profissionais que realmente não são capacitados para fazerem esse tipo de procedimento. E esse profissional é que vai te indicar o que realmente vai ser legal para você ali naquele momento, né? Com certeza, né? Então, a gente segue mais ou menos o protocolo. Claro que isso sempre varia um pouco, né, de paciente para paciente, quando a gente vai examinar ele, mas o paciente aqui por volta de 30 anos, né? O que ele vai precisar geralmente? Ele geralmente tem telares nessa região, os pezinhos de galinha. Então, a primeira coisa que ele vai procurar geralmente é a toxina botulínica, ok? Às vezes, a gente também pode fazer algum tipo de preenchimento, principalmente aqui, uma coisinha mais leve, ok? Ou então um preenchimento no lábio, com uma coisa mais cosmética mesmo, por desejo da paciente, né? Uhum. Tratamento domiciliar já deve começar nesse período aí de 30 anos, principalmente com os protetores solares. E os tratamentos cutâneos. Então, o paciente às vezes tem já a pele manchada, tem pele já com sequela de acne, já tem algumas ruguinhas que a gente já pode fazer um peeling, um microagulhamento, ou até mesmo um laser de CO2, dependendo do caso. Bom, paciente na faixa etária dos 40 aos 50 anos, ela já vai usar todo esse arsenal aqui, toxina botulínica, preenchimentos, os diários e os tratamentos cutâneos. E a gente já entra aqui na esfera dos bioestimuladores, né, que são aquelas substâncias que vão produzir colágeno, vão estimular, na verdade, o organismo a produzir colágeno. E, de repente, já começar a pensar também nos enxertos de gordura. Tá? A gente vai falar mais na frente sobre cada um deles. Legal. Já o paciente de 60, 70 anos, a gente já pensa em todo esse arsenal aqui. Então, nada disso é excluído, né? Bioestimuladores, enxertos de gordura, preenchimentos, tratamentos domiciliares. E também já começamos a pensar na cirurgia. Claro que isso, como eu falei, não é estático. A gente já fez cirurgias em pacientes mais jovens do que 60 anos, 50 anos, até 40 anos a gente já fez cirurgia. Isso vai depender de cada caso, de cada processo de envelhecimento, de cada genética, de cada hábito de vida e tudo mais, ok? Entendi. Já tem umas perguntinhas aqui, doutor Adilson. Quando puder fazer, você me fala. Tá, na hora que você quiser me interromper, que você achar que a gente deve responder alguma coisa, a gente pode começar. Então vamos, porque essa tem a ver. Ó, a Mel perguntou se tem contraindicação de blefaroplastia para pacientes na faixa de 30 anos. Não tem nenhuma contraindicação, tá? É uma coisa, eu já fiz blefaroplastia em pacientes mais jovens do que isso até. Explica pra gente o que é blefaroplastia. Da pálpebra tem muito... Tá certo. A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, ok? Pode ser tanto a pálpebra sim. ou a pálpebra inferior, né? Então, blefaroplastia superior ou inferior. É uma questão muito genética. Então, tem pacientes que já
mais jovens, eles têm problema tanto de excesso de pele, quanto principalmente de excesso de gordura nessa região. Então, a gente já pode fazer com o paciente mais jovem. Não Tá, tem tá mais perguntas ótimo. aí? E perguntaram se fio russo para pacientes com 60 anos. Então, o fio russo, ele tá um pouco ele caiu em desuso muito porque ele é um fio absorvível. Então, ele foi um dos primeiros fios que foram inventados. Então, como ele é um fio inabsorvível, desculpa, ele não é absorvível, a paciente a longo prazo pode sentir algum tipo de desconforto, às vezes ela sente choque, às vezes fica visível, e que não, a gente não consegue tirar ele. Então, se for um fio que a paciente não queira mais, não tem como tirar. Então, hoje, a gente tem outros tipos de fios, que são fios absorvíveis, né, fios mais modernos, que servem para dar um efeito LIT, mas geralmente é um efeito mais ameno. O paciente de 60 anos, como foi essa paciente que perguntou, ela geralmente, é claro que isso vai depender de um exame físico, uma avaliação presencial, mas é uma paciente que a gente já está mais voltado para a cirurgia mesmo. Entendi. Tá. Perguntaram aqui também sobre melasma pós-gestação. Pessoas que têm aquelas manchinhas na pele. Se o microagulhamento pode piorar ou dar uma boa resposta? Eu estou parado aqui. Tá, a internet está oscilando, mas a gente está te ouvindo. Ixi, paramos de ouvir. Parou, parou. Sai, sai. Vocês estão me ouvindo, gente? Gente, hoje tá ruim esse áudio aqui do Instagram, viu? Vou colocar ele de novo. Espera aí só um minutinho. Vocês estão me ouvindo, né? Olá, voltei. Pronto. Estão me ouvindo Vamos lá, agora? vamos tentando, vamos tentando. Eu Você nem ouviu a lembro o minha que eu estava falando. pergunta? Qual foi foi sobre o melasma, né? Se o melasma Isso. pode piorar. O melasma, ele é uma coisa, é um assunto bem, bem delicado, né? Então, a paciente, a pessoa que perguntou se pode piorar, tudo pode piorar o melasma. Qualquer agressão que você faça nessa pele pode piorar, tá? Então, o melasma tem que ser tratado com muito carinho, muito cuidado, nada é muito agressivo. Se eu fizer um laser de CO2 no melasma, vou ter um desastre, porque é uma coisa que agride demais a pele. O microagulhamento, se ele for feito muito, de uma forma muito branda, eu posso ter até uma melhora, né? O microagulhamento a gente vai falar mais para frente do que se trata e como é que vai, como é que é. Então, se fizer com muito cuidado, a gente pode ter uma melhora, sabendo que é uma doença que não tem cura. Então, o paciente vai melhorar ali, pegou sol, ele pode voltar. Teve alguma alteração hormonal, ele pode voltar. Às vezes até o calor, entrou num carro muito quente, né? Ele pode voltar, não tem. Você já quer aproveitar e falar do microagulhamento, então? Deixa eu ver que tá aqui. Vamos falar então sobre microagulhamento. Já que a gente já entrou nesse assunto? Bom, o microagulhamento, gente, tá dando para ver. Bom, então o microagulhamento Não, tá legal, tá legal. Ele pode ser feito com esse rolinho, tá? Ou com essa caneta que chama Dermapen, ou com esse PET que aqui no Brasil não é muito utilizado, ok? Qual que é a filosofia desse procedimento? Então a gente vai fazer microfuros aqui na pele, né? E cada microfurinho que a gente for fazendo na pele vai ter um processo de cicatrização aqui em volta. E esse processo de cicatrização vai gerar um aumento da produção de colágeno. Vai vir um monte de células aqui para fazer esse processo de cicatrização, entre elas o cara que produz colágeno, que é o fibroblasto. Então, sua pele vai encher de fibroblasto para ajudar nessa cicatrização, e isso vai fazer com que a sua pele produza mais colágeno. Além disso, a gente também associa, deixa eu botar aqui na apresentação, a gente associa esse conceito do drug delivery. O que é drug delivery? A gente jogar alguma substância aqui nesse buraco. Então, a gente fez esse buraquinho aqui eu jogo qualquer substância que eu queira. No caso do melasma, pode ser um clareador, pode ser uma vitamina C, pode ser um ácido hialurônico, pode ser uma série de
substâncias que vão ser muito mais absorvidas. A absorção dessa substância com microagulhamento ela é 400 vezes maior do que se eu colocasse numa pele sem estar com esses microfuros, né? Então, aqui é um videozinho mostrando aqui como é que ele é feito. Aqui eu estou usando a Dermapen, né, que é a canetinha que faz. Sai um pouquinho de sangue, mas com anestesia tópica, a gente pode notar que ela é bem tolerável, né? Então, a gente faz esses microfurinhos em toda a pele da paciente. Então, cada microfurinho desse vai ter um processo de cicatrização, vai ter a produção de colágeno em volta dele, e quando está com esse microfurinho aberto, a gente joga ali a substância que a gente quer. Uau! Entendeu? Pode... E essa modelo maravilhosa. Modelo você conheceu, né? Adoro essa modelo. Tô com saudade dessa modelo, meu Deus do céu. Ela também. Eu desativei os comentários um pouquinho, gente, só para eles assistirem sua aula, que tá muito, muito legal. Vou voltar com os comentários. Não fiquem nervosos. Porque eu tô na parte de baixo aqui, né? Fica os tá comentários. todo mundo bravo. Tira o comentário. Calma, gente. A gente tira. Na hora que você for dar a aulinha, eu vou tirando. Ó, já estão falando que querem aí, viu, doutor Adilson? Esse microagulhamento, até eu também, já tô querendo tudo. Estão perguntando ainda sobre o microagulhamento, se ele ajuda nas olheiras também. Ajuda também. Agora, o melhor depende do que tipo de olheira que está falando, né? Tem aquelas olheiras que, na verdade, tem aquele sulco mais marcado, né? Como essa paciente. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês sem cair a internet. Bom, pode ser essa olheira que ele está falando desse sulco aqui, ó. Uhum. Né? Essa olheira, o melhor tratamento para isso aqui seria o preenchimento, ok? Se está falando de olheira por conta dessas pelezinha bem enrugadinha, que ela fica com aquelas rugas bem fininhas, aquela pele craquelada que a gente chama, Sim. O microagulhamento pode ser usado, tá? Eu ainda prefiro usar nessa área aqui o laser de CO2. Eu acho que ele tem um efeito ele é mais forte para essa área. Tanto para cá quanto para essas ruguinhas aqui do pezinho de galinha. Então a gente associa o laser de CO2 com a toxina botulínica, por exemplo, para ter um resultado melhor. Ah, legal. E para a cor mesmo das olheiras? Olheira por causa a cor já é um assunto também mais difícil de tratar, né? Tem algumas... Quando a gente faz o preenchimento aqui nessa região, a gente melhora um pouco essa cor, porque muito da cor escura, isso a gente observa bem nas fotos do pré e pós lá no consultório, muito dessa cor escura é uma sombra que é feita porque essa parte está côncava, né? Porque tem um buraco aqui. Então, quando a gente preenche, essa parte que é côncava, ela fica convexa e ela consegue refletir melhor a luz. Então, essa cor melhora. Né? Agora, tem aquelas pacientes que têm aquela coloração mais escura mesmo, que é por depósito de hemosiderina ali. Aí já é uma coisa mais complicada. Tem alguns creminhos que melhoram um pouco, tá? Tem alguns tipos de laser, que não é o laser de CO2, que também melhora um pouco. E, ultimamente, tem saído alguns estudos com nano-enxerto de gordura nessa região, com bons resultados também. Tá. A Silene está perguntando se o microagulhamento tem efeito temporário ou se é um efeito inflamatório. Nada é para sempre, tá? Então, tudo é temporário. O que acontece? O microagulhamento, ele vai fazer um estímulo ali da produção de colágeno, né, nesse processo de cicatrização. Então, o pico de ação desse estímulo de colágeno é com 12 semanas. Ou seja, 3 meses depois. 12 semanas, 4 meses depois. 3 meses depois. Né? Então, 3 meses depois do procedimento é que ela vai estar vivendo esse pico de colágeno. A partir desse momento, o colágeno vai sendo degradado aos pouquinhos, como o processo de envelhecimento natural. Vai evoluindo, né? O envelhecimento vai evoluindo, então isso acontece mesmo. Tá. Então, acho que sobre microagulhamento a gente falou bem, acho que deu para a gente esgotar bem, bem legal, bem interessante, doutor Adilson. Qual outro procedimento, então, que a gente vai falar? Eu ia começar falando sobre a toxina botulínica, porque é o primeiro, geralmente, quando a paciente entra nesse mundo dos procedimentos estéticos, é a primeira coisa, geralmente, que os pacientes vão fazer. Por quê? Porque é um procedimento seguro, é um procedimento praticamente indolor, ele é rápido de ser feito, o resultado é fantástico, é belíssimo, né? Quem fez fica apaixonado, geralmente, a gente tem 99% assim, de retorno dos pacientes para fazer novamente.
porque realmente é uma coisa fantástica. Então, só explicar um pouquinho o que é a toxina botulínica. É uma toxina de uma bactéria, né, que é o Clostridium, e ela causa, é uma doença, na verdade, que causa paralisia e atrofia muscular, ok? Só que a gente pega essa dose, né, essa toxina, dilui ela muito, é uma coisa muito pequenininha, para fazer ali localizado naqueles músculos que a gente quer paralisar. E ela vai ser usada para melhores das rugas, né? Em alguns casos melhora também das ruguinhas na boca, no queixo, no pescoço. Ele tem essa desvantagem aqui, que é o efeito por 4 a 6 meses só, então a gente tem que repetir essa dose regularmente, a cada 6 meses, e nesse aspecto já tem alguns estudos que demonstram que se a paciente faz a cada 6 meses, eu tiro uma foto dela hoje, tiro uma foto dela daqui a 5 anos, ela fazendo botox regular, ela vai estar melhor daqui a 5 anos, porque a gente consegue jogar com as forças musculares de toda a face. Então aqui é o que o Botox faz, ele vai paralisar essa musculatura, né, que causam as ruguinhas. Então, o músculo frontal causa essas ruguinhas aqui que ninguém gosta delas. Quando a gente faz Botox aqui, ele paralisa essas musculaturas. Esse músculo aqui, que são aquele músculo que a gente usa quando está mais bravo, no músculo da bravezinha aqui, né? Então, esse músculo a gente também consegue paralisar ele com a toxina botulínica. Os pezinhos de galinha, né? Que são esse músculo aqui que chama músculo orbicular dos olhos, que quando a gente sorri, a gente contrai esse músculo fazendo esses pezinhos de galinha, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. E um outro efeito que todo mundo que fez o Botox conhece, que é a melhora da pele, né? A gente vê que a pele fica mais brilhosa, fica mais bem hidratada. Por que que isso acontece? Porque aqui tem um vaso, né, que está passando por debaixo da musculatura, e esse vasinho aqui é o vaso que eles chamam de vaso perfurante, que ele vai irrigar a pele. Quando a gente causa o relaxamento dessa musculatura com Botox, esse vaso aqui consegue passar melhor por essa região, levando mais nutriente, mais oxigênio para essa pele aqui. Então, essa pele ela fica com a qualidade muito melhor também. E por isso que eu acho que também em longo prazo acaba que isso segura um pouco o processo de envelhecimento, né? Porque como ela tem essa Isso, ação também. vasodilatadora, né? De melhorar nutrição pelos vasos para a pele, né? É isso também, Mari, a questão da pele, mas é muito também da questão desse jogo de forças. Então, aqui a gente tem alguns músculos que puxam a sobrancelha para cima. Então, aqui a gente tem esses músculos que puxam a sobrancelha para cima. Tem os músculos que puxam a sobrancelha para baixo, que são esses daqui do meio e esses daqui do orbicular. Eles vão puxar a sobrancelha para baixo. Então, quando a gente vai envelhecendo, o que puxa a sobrancelha para baixo? Esses dois grupos musculares e a gravidade. E esse coitado aqui que chama músculo frontal, ele trabalha sozinho para puxar a sobrancelha para cima. Então, qual que é a jogada aqui? A gente fazer uma dose mais forte nessa região, e deixar esse músculo aqui um pouco mais forte para que ele possa levantar esse supercílio, principalmente aqui a cauda do supercílio, né? E deixando um aspecto mais jovial, um olhar mais atraente, mais bonito. Legal. Nossa, muito legal. Deixa eu voltar com os comentários aqui. Vê o que mais de dúvidas que a gente tem. Eu acho que sobre o Botox é isso. Perguntaram sobre papada, doutor Adilson. Algumas pessoas vieram me falar sobre essa questão, que também é uma que aparece depois de um tempo. Que não sei se aparece ou se começa a incomodar mesmo depois dos 40. A papada tem a questão genética, né? Tem a questão de lipodistrofia, que a gente chama, então, aquela gordura que tem aqui na papada. E tem também a questão de flacidez, né? Então, aí vai depender muito da faixa etária de quem está perguntando, certo? Porque tem a papada de... Eu sou cirurgião, então eu vou sempre puxar um pouquinho para a cirurgia, que eu acho que é o que dá mais resultados. Bom, vamos falar um pouco também sobre os preenchimentos, tá? Legal. Aqui. Muito Então, os interessante. preenchimentos. Tudo bem? Podemos? Vamos. Bom, os preenchimentos, eles vão fazer o quê? Vão fazer a volumização da face, vão fazer reposição do tecido gorduroso, vão hidratar a pele, e ela vai ser feita ou com ácido hialurônico ou com gordura. São as principais substâncias que a gente pode fazer. Cada um vai ter uma vantagem e desvantagem entre gordura e ácido hialurônico, tá, Mari?
O ácido Tá. hialurônico ele tem uma grande vantagem que ele é um procedimento ambulatorial, a gente faz rapidamente aquilo ali com anestesia local, né? Não tem que tirar tecido de nenhum outro lugar. É uma substância que é encontrada nas nossas articulações, então ele dificilmente vai causar alguma reação alérgica, algum outro problema Rejeição. desse tipo. Uhum. A desvantagem, ao meu ver, é essa duração aqui de 1 a 2 anos. Então, é uma coisa que tem um tempo limitado de ação, né? A gordurinha, né, que é a gordura da própria paciente, ela tem essa vantagem. É um tecido da paciente, tem um caráter mais definitivo. Aqui é uma desvantagem, que ele tem uma reabsorção de 30% a 60%, né? Logo no começo ali do pós-operatório, mas depois o que ficar, fica meio que para sempre, né? Uhum. Tem uma melhora, a gordura tem uma melhora da produção de colágeno e a gente vê também uma grande melhora da qualidade da pele nesses pacientes que a gente faz a gordura. Aqui é um videozinho só mostrando aqui como é que a gente faz a emulsificação desse tecido, transformando em microenxertos de gordura, tá? Esse microenxerto de gordura, ele vai ter células regenerativas, são as células tronco. Então, elas vão chegar na face ali e vão se transformar em qualquer tipo de tecido que está precisando ali naquela região. É um procedimento um pouco mais demorado e geralmente, ele pode ser até feito com anestesia local, mas geralmente é feito sob sedação. No centro cirúrgico. Às vezes sim, mas pode ser feito com anestesia local também. O preenchimento, o legal dele é que a gente vai poder fazer a melhora desse rebordo ósseo aqui que a gente vai perdendo com o envelhecimento, né? Tanto com gordura quanto com bioestimuladores também, que são aqueles indutores do colágeno, ou com o próprio ácido hialurônico. Aqui a gente pode ver a diferença de uma reborda orbitária de um paciente jovem e aqui de um paciente mais idoso. A gente vê como esse rebordo orbitário ele é consumido aqui com o paciente mais idoso, né? Isso a gente consegue melhorar com o preenchimento de ácido hialurônico. Essa região da gordurinha também vai ser muito melhorada com o preenchimento de ácido hialurônico. E aqui eu gosto de mostrar essa imagem aqui, Mari, que isso aqui é uma técnica que eu gosto muito de usar, que ela chama MD Codes, né? MD Codes. De código. Códigos. A tradução para o português seria códigos médicos, né? E por que chama códigos médicos? Na minha opinião, é porque tem que ser, é um procedimento médico, essencialmente. Por quê? A gente vê a complexidade dessa marcação aqui, desse enigma aqui na face, né? Então, cada ponto desse a gente tem que saber o que significa, como que a gente vai fazer, a quantidade de produto que a gente vai colocar em cada ponto desse, a profundidade, se vai ser mais próximo ao osso, se vai ser mais próximo à pele, se a gente vai fazer com cânula, se a gente vai fazer com agulha, o tipo de ácido hialurônico, porque são vários tipos de ácido hialurônico, a gente tem ácido hialurônico mais denso, a gente tem ácido hialurônico mais líquido, então isso tudo a gente tem que conhecer muito. E aqui para mostrar a complexidade dessa anatomia vascular. Aqui está a anatomia só de vaso. Então a gente tem que saber onde estão aqui os principais vasos, a profundidade que esse vaso tá passando, aonde que ele está passando, porque a gente sabe que as maiores complicações no preenchimento é justamente a embolização desses vasos que vão levar aí a problemas gravíssimos, às vezes cegueira, necrose e tudo mais. Então é um procedimento que tem que ser muito levado a sério e feito por médico especialista, cirurgião plástico ou dermatologista. Aqui mostrando que essa anatomia não é só de vaso, a gente tem músculo, a gente tem nervos, a gente tem uma série de estruturas nobres na face, que a gente tem que conhecer isso aqui com a palma da mão, né? Aqui essa modelo aqui que você conhece. Maravilhosa! Linda! Já era linda, gente. Nossa, olha a Mara, eu queria te diferença. O perguntar, que você tem para isso, tá me Adilson? ouvindo ainda? Sim, sim. Tá me ouvindo? Sim. Olha só aqui que legal. Olha aqui, ó. Aqui a gente consegue ver a melhora aqui no sulco, nas geniano. A gente consegue ver a melhora da olheira, do queixo, né? E o que foi feito aqui nessa paciente? Você consegue ter alguma ideia? Nossa, já aqui melhorou bastante o contorno aqui do queixo. Então, eu tirei lá, só para explicar bem, que eu quero deixar muito claro uma coisa, Mari, que nessa paciente, que na verdade ela é a nossa colaboradora lá da clínica, né?
É. Não foi feito nada nela. Essas fotos, elas foram tiradas no mesmo dia, com a mesma máquina, com a mesma iluminação, tudo igual. Eu só fiz alguns. Eu vou até botar de novo aqui, tá? Não acredito! Ó, eu só fiz alguns ajustes de distância. Então, essa daqui eu tirei bem pertinho e essa aqui eu tirei de longe e Ah, com flash. Só isso que eu mudei. Eu não mudei nenhum ajuste na máquina, uma máquina assim profissional. Então, assim, foi coisa muito simples que a gente foi feito. Isso eu quero chamar a atenção para as pessoas que ficam vendo esses prés e pós que são publicados gente, na eu tô internet, no chocada. Instagram, para a gente ter muito cuidado quando a gente vê isso, porque qualquer manipulaçãozinha simples, a gente tem um efeito desse, um efeito de um procedimento maravilhoso. Né? Então, aqueles pré e pós que... Por que a gente não deve botar pré e pós na internet? Porque a gente está vendendo uma ilusão, a gente está vendendo um procedimento que a gente fez num paciente que foi, às vezes, muito bom para aquele, mas que, de repente, não se aplica. E essas manipulações são muito fáceis de fazer. Então, uma simples alteração, aqui eu vou te mostrar aqui o que a gente fez de fato, né, gente? Fica com vergonha não, Maravilhosa. hein, cara? Então, aqui, ó. Essa aqui é outra modelo nossa, ó. Outra linda que eu amo. Beijo. Também a gente vê mudança no nariz, o nariz mais fino, o queixo mais bem delineado nessa outra foto. Então, o que a gente fez aqui? Simplesmente essa primeira foto foi tirada de perto, aqui com a minha N95, né? Minha máscarazinha super mega. Tô E essa chocada, outra doutor foto, Adilson. e essa foto foi tirada na mesma hora, sem maquiagem, sem nada, tudo igual, só mudou a distância e o flash na máquina. Mesma máquina, mesmos ajustes, tudo igual. Pegadinha. Pegadinha É. terrível. Gente do céu. Ou seja, não dá para confiar. Não dá para confiar em foto como resultado, Não. até porque cada um é cada um. Eu acho que aquela figura com todos os vazios também dá uma assustada na gente, no sentido de que não dá para fazer com outros profissionais que não sejam médicos, que não sejam dermatologistas, pessoas muito especialistas nessa área, né, doutor? Eu acho que é um grande Sim, sem alerta dúvida. para gente. Foi muito legal você ter mostrado isso para gente. É. Faltou mais alguma coisa de procedimento? Os Olha, bioestimuladores, né? basicamente, os bioestimuladores, é assim, o que pode falar mais sobre o bioestimulador? O mecanismo de ação dele, o que ele é? A gente vai injetar uma substância, essa substância é uma molécula um pouquinho grande, então vai dar um trabalho para o nosso organismo para reabsorver essa molécula. Né? E Uhum. tentar reabsorver essa molécula, ele vai levar um monte de células ali para querer reabsorver, entre elas o carinha lá que produz o colágeno, que é o fibroblasto. Então, a gente vai encher o rosto daquela substância e o organismo vai encher o rosto do blasto em resposta. E isso vai criar uma condição ali de uma proliferação de colágeno muito grande. E por quanto tempo a gente espera um resultado, um pico de resultado desses bioestimuladores? Esses bioestimuladores, em geral, a gente tem algumas marcas hoje no mercado, né? Mas, em geral, a gente pode esperar um pico depois de 6, o aumento máximo, né? A marca ali, a líder de mercado, vamos botar assim, que é o que o pessoal mais usa, a gente vai começar a ver um resultado depois de 30 dias. Por quê? O organismo tem que ter tempo para fazer, né, levar a célula, começar a produzir o colágeno e tudo mais. Então, isso leva um certo tempo. Então, o paciente vai começar a ver um resultado com 30 dias. E esse resultado vai melhorando, 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 melhorando até 6 meses. Quando chega nesses 6 meses, ele estagna, e aí começa a degradação de colágeno, né? Nossa, muito Normalmente. legal. Muito, muito legal. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta. Ah, teve só uma pergunta que uma pessoa querendo saber sobre laser, se ele é uma opção boa para melhorar tônus embaixo da área dos olhos. É muito Ou bom. se Para mim, melhora o preenchimento. Tô até agora chocado com a pegadinha, viu, doutor Adilson? Meu Deus! voltei, tá me ouvindo? Tô. Ó, Essa pegadinha é legal e é importante para a gente ver que o que a gente, né, nossa, às vezes o que a gente olha na internet não é real. Isso porque foi pouca mudança que eu fiz. Se eu mudo o ângulo de que eu tirei essa fiquei foto, se eu chocada, mudo a luz, chocada. tem Ó, tanta coisa que quem mexe com fotografia sabe muito bem disso.
Sim. Aí a Tânia, eu não sei se é Tânia o nome dela, ela perguntou se você não ia falar de ultrassom microfocado. Ultrassom microfocado uma das novidades aí para a gente falar, né? É mais uma arma nesse arsenal que a gente tem para melhorar principalmente a flacidez e um pouco da qualidade da pele, mas principalmente a flacidez. Como é que ele funciona? Ele vai funcionar como se fosse uma pequena queimadura, tá? Na parte muscular ali, na parte muscular e da gordurinha da face. Então, essas pequenas queimaduras que ele faz vão fazer todo aquele processo de cicatrização. Então, vai ter o fibroblasto, que vai chegar ali, vai estimular o colágeno e vai dar uma retraída também nessa musculatura e no tecido gorduroso. É um procedimento bom, tá? É um procedimento que dá bons resultados, que tem sido cada vez mais feito, mais estudado. A gente pode associar o ultrassom microfocado com algum outro, um bioestimulador, por exemplo, que já vai também ajudar a trazer essas células todas que produzem colágeno. E quanto mais a gente vai agregando essas ferramentas, melhor vai sendo o resultado, e com o resultado natural, né? Então, na verdade, a indicação é que o paciente vá com uma certa frequência que você vai estipular de acordo com cada caso, né, doutor Adilson? E você vai utilizando de acordo com o tempo de vida, com como está se comportando a pele e esse processo de envelhecimento, você vai usando todas essas ferramentas que você tem. Isso é fantástico. Eu acho que isso evoluiu muito de, sei lá, de Sim, 10 anos para cá, né? muito. Quase que não tinha alternativa. E ainda bem que foi agora que a gente está precisando mais, né, gente? Exatamente, e tudo é manutenção, né? O processo de envelhecimento ele é contínuo, então a gente dá uma retardada e aquele processo vai continuar. Então, tudo é manutenção. Assim como a gente vai ter que ir na academia, né, para se exercitar, e se a gente para de ir na academia, a gente perde toda aquela musculatura que a gente construiu, É né? Então, verdade. a parte de procedimento estético é a mesma coisa. Tempos e tempos, a gente tem que estar refazendo, renovando o colágeno, renovando os preenchedores, para a gente estar sempre mantendo ali uma boa saúde estética, digamos assim, né? Ô, Raquel, eu estou tentando achar sua pergunta, eu não estou achando. Você quer perguntar alguma coisa? Ainda dá um tempinho. Gente, a gente tá com, acho que com o tempo, já já vão começar a contar, já são 9h30, passou super rápido. Mas, Adilson, você deu uma aula tão legal pra gente, eu acho que foi tão didático isso tudo, e eu acho que mostrou pra gente a complexidade, na verdade, de tudo isso. Então, É, eu acho que o mais importante e que ficou de recado é: existem várias técnicas, essas técnicas são individualizadas e tem que ser feitas por um bom profissional e tem que ser para sempre, tem que ser para o resto da vida, né? Eu acho que isso que é o perfeito. principal. É um resumo perfeito. Né? Você quer falar alguma coisa? Se despede aí do pessoal. Quero te Eu queria agradecer, viu? agradecer, assim, eu nunca tinha feito uma live, né? Eu tinha essa aula já meio montada, porque é o que eu apresento para os meus pacientes quando eles chegam lá no consultório. Então, todo mundo que vem com essas dúvidas, o que eu vou fazer, eu apresento essa aula e explico tudo isso, processo de envelhecimento ósseo, tecido gorduroso, da pele, e o que a gente vai atacar para que o paciente entenda que a gente realmente não vai ter uma fórmula mágica para ele. Às vezes o paciente chega com muito preconceito, né? Ah, não quero preenchimento porque eu não quero ter a boca da Anitta, digamos assim, né? Sim, Ah, não, eu não quero a cirurgia porque eu vou ficar com a cara de não sei quem, né? Então, esses sim. são preconceitos que eu falo sempre para os pacientes. Esses casos dessas pessoas que você vê que fez o procedimento e que ficou de repente ruim, ficou com um estigma de cirurgia, de procedimento, é um caso ali que aconteceu, eu não sei porque, às vezes porque a paciente quis ou porque o médico fez, enfim. Mas no meio de uma multidão, De né, procedimentos maravilhosos, né? De vai ter resultados um monte maravilhosos. de gente que fez preenchimento, que fez cirurgia, que fez os bioestimuladores, que fez isso, e que você nunca vai imaginar, porque passa despercebido. Porque ficou É isso aí. um resultado natural, ficou um resultado bacana, e a pessoa, muitas vezes, o que eu fico mais feliz é quando eu escuto assim, da minha paciente, poxa, ninguém percebeu. Eu Isso. fico muito feliz, a pessoa acha que eu dormi bem, acha que eu tô legal, que eu fiz uma maquiagem, que eu tô descansada, que eu tô bonita,
mas eu não fiz nenhum procedimento. Esse é o grande objetivo dos tratamentos estéticos, ao meu ver. Ó, faltam 50 segundos. A Vânia tá falando para você lançar um pacote super desconto pós-pandemia para voltar do isolamento repaginada. Vânia, vou pleitear também esse super pacote e a gente vai falando nas nossas redes sociais. Gente, boa noite. Muito obrigada, doutor Dilson. Depois, se quiserem mandar perguntas, a gente vai tentando responder. Eu vou mandando para o doutor Dilson, pode deixar. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Mari, pelo convite. Obrigado, beijo pessoal, por estar aí com a gente até hoje. Nariz. Deixa comigo, vou dar assim, viu? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.